Graça e paz, boa noite a todos. Glórias a Deus. Queridos, muito bom estar com vocês aqui essa noite. Quero convidar você a abrir tua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo de número 22. Aleluia. Você que é papai, mamãe, tiver com a sua criança aí, só você conduzir, pedir que uma das tias aí conduza o seu baixinho até a sala das crianças, tá bom? Aleluias. Tivemos uma manhã hoje, queridos, muito pontual, muito impactante. O Senhor falou ao nosso coração nessa manhã. E eu tenho certeza, querido, que Ele ainda quer falar mais um pouco nessa noite. Mateus 14, 22, eu quero falar nessa noite sobre como subir. Diga comigo, como subir quando tudo está afundando. Nós vamos falar hoje sobre isso. Pastor, enquanto todo mundo está afundando, como eu faço para subir? Pastor, enquanto muitos estão caindo, enquanto muitos estão fraquejando, enquanto muitos estão desistindo, como eu faço para permanecer e subir? Esse é o tema dessa noite. Mateus 14, 22. Quem achou, diga amém. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo Jesus despedido a multidão, subiu, pode ser melhor, subiu ao monte para... Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, castigado ou fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto subsequente à multiplicação de pães e à multiplicação de peixes. Esse texto é um texto muito rico e conhecido pela igreja, e ele traz algumas percepções acerca de intimidade com Deus. É interessante observarmos que o texto, no versículo 22, ele inicia dizendo: logo em seguida. Logo em seguida é dado ao fato de que Jesus acabara de ali, naquele momento, executar um milagre, que é um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Só que esse texto que esconde essa pepita desse milagre, ele traz algo por detrás. O texto vai dizer, queridos, logo em seguida, e a história que acontece antes disso é que Jesus, ele está na beira da praia, Jesus, ele está na beira do mar, e ele está triste, ele está colocando o seu pensamento em ordem, porque Jesus, ele ouve dizer que o seu primo João Batista havia sido assassinado em uma festa pagã dada por Herodes. A Bíblia diz então que Jesus, ele está ali logo bem cedo pela manhã. Diga comigo, bem cedo pela manhã.
Esse bem cedo pela manhã, querido, para mim, para você que é paulista, pode ser às 7 da manhã, pode ser às 8 da manhã, por que não dizer? Para alguns pode ser às 6 da manhã, mas para o costume judaico, o logo bem cedo era por volta das 4:30 da manhã. O judeu, ele tem por costume acordar esse horário, porque a cultura deles é de que eles acordem antes do sol se pôr. Então, queridos, Jesus, ele bem cedo pela manhã, por volta de 4:30, 5 horas ou 5:30, ele estava na beira da praia pranteando, ele estava na beira da praia lamentando e colocando as suas emoções em ordem acerca da morte de João Batista. João Batista, ele morre e aquilo causa uma tristeza em Jesus pela perda. Mas a Bíblia vai dizer que, dado esse momento, a multidão, diga comigo, a multidão ouviu falar que Jesus estaria na beira da praia. E a multidão, ao ouvir que Jesus estaria, diaconisa Elis, na beira da praia, aquela multidão então segue até aquela praia para ver Jesus. Quando, pastor Márcio, aquela multidão, ela chega até a beira da praia, Jesus se compadece daquele povo. Jesus, ele olha para aquele povo e ele tem um sentimento de compaixão. Ele olha para aquela multidão e ele vê que era uma multidão, um bando de ovelhas sem pastor. A Bíblia diz então que Jesus, ele começa a pregar, Jesus, ele começa a curar e Jesus começa a ministrar aquela multidão. Olha que interessante, queridos, o texto, ele diz que Jesus, ele fica a tarde inteira ministrando aquele povo, e ao cair da tarde, os discípulos procuram Jesus e dizem assim: mestre, já é tarde, e a multidão está cansada, a multidão está com fome, e nós não temos dinheiro para bancar uma janta para essa galera. E aí eles chegam então, Jesus diz assim: mestre, nós vamos te dar um conselho, despede a multidão. E sabe o que eu acho interessante, querido? Que Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim, ó: essa multidão não vai embora. Ele diz assim: pega você e deem de comer vocês mesmos. Existe uma coisa guardada por detrás desse texto que é muito poderosa. Escute comigo. Há pouco atrás eu disse que a multidão ouviu falar que quem estava na beira da praia? Quem estava na beira da praia? E a multidão saiu de casa bem cedinho para ver? Vamos lá, igreja, a multidão saiu bem cedo para ver? E aí, quando anoiteceu, a multidão ainda estava lá, sim ou não? Eles estavam lá para ver Paulo? Eles estavam para ver Pedro? Eles estavam para ver? Sabe o que eu aprendo com esse texto? Jesus, ele chama Pedro, Jesus, ele chama Mateus, ele chama Lucas e diz assim, ó: essa multidão está igual ovelha sem pastor. Eles não saíram de casa para ver você, Pedro não saiu de casa para ver você, Lucas, eles saíram de casa para me ver. E quem sai de casa para ver Jesus não volta com fome. Quem sai de casa para ver Jesus não volta do mesmo jeito. Quem sai de casa para ver Jesus volta de barriga cheia. Ah, meu Deus, pastor, por que tem gente desnutrida? Essa eu vou falar, não precisa nem pedir. Tem muita gente que volta para casa com fome porque sai para ver pastor Cleito. Tem muita gente que volta para casa com fome porque sai para ver cantor. Tem muita gente que volta para casa com fome que sai para ver ministério de dança, ministério de louvor. Mas Jesus está dizendo: quem vem para me ver, quem sai cedinho de casa para me ver, não volta para casa do mesmo jeito, irmão. Eu profetizo nessa noite que você vai voltar cheio, 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 cheio. Por quê, pastor? Porque se você saiu de casa essa noite para ver Jesus, se prepara, meu irmão, que a glória dele Ele vai visitar a tua vida. Oh, meu Deus! A multidão saiu para ver, e os discípulos malandro. Você está pensando que é só os pastores de hoje que é malandro? Diga assim, ó: não. Os discípulos eram malandro muito antes dos pastores de hoje. Chegou para Jesus e falou assim, ó: Jesus, libera essa galera aí que é B.O. Crente dá trabalho, irmão, sim ou não? Imagina a crente depois de 6 horas de culto com fome. Os discípulos estavam falando assim: Jesus, enquanto é tempo, se livra dessa galera. Sabe o que eu acho lindo?
Vou entregar tudo que Deus mandou entregar hoje. Seu pastor pode te mandar de volta para casa sem te dar nada. O seu amigo pode te mandar de volta sem te dar nada. A sua esposa pode te mandar para a cama, para o sofá, sem te dar nada. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite, Ele não vai deixar você voltar sem... Ah, meu Deus. E o problema é esse, Diácono Jean, por quê? A cena se repete. Como, pastor? Tem muito profeta por aí, tem muito discípulo por aí que quer a multidão para ter like no Facebook, quer a multidão para ter curtida, quer a multidão para ter visualização, quer a multidão para ofertar, quer a multidão para dizimar, quer a multidão para sacrificar, mas quando a multidão está aflita e com fome, despede para casa sem nada. Mas nessa noite, irmão, teve uma pessoa que saiu de casa para ver Jesus. Deixa eu ver, tem o primeiro ali, ó, tem o segundo aqui. Quem saiu de casa, meu irmão, para ver Jesus, não para ver homens? Eu vou dizer para você, se prepara. Por quê, pastor? Porque você vai voltar cheio da glória de Deus. Jesus, ele faz uma grande multiplicação de pães e peixes, mas para mim o grande milagre não foi os pães e os peixes. Me pergunte, por quê, pastor? Porque, irmão, isso para Jesus era fichinha. Irmão, se eu orar aqui por milagre, você sabia que Deus vai fazer? Eu estou vendo se vocês acreditam. Mas é mais difícil um homem se compadecer do seu próximo do que um milagre acontecer. Sabe por quê? Eu vou falar aqui, pode parecer uma besteira para você. Fala ou não fala? Milagre acontecer não é milagre. Milagre acontecer não é milagre. O texto diz que Jesus se compadeceu daquela multidão e achou, e viu e percebeu que eles eram como ovelhas sem... Porque os religiosos da época não ocupavam o papel que eles deviam. Então ele faz uma grande multiplicação, abençoa aquele povo e logo em seguida, diga comigo, logo em seguida, Jesus insistiu para entrar no barco e ir para o outro lado. E o que Jesus foi fazer depois disso? O que Jesus foi fazer depois disso? Sabe o que eu vejo aqui? Depois de uma cruzada de milagre, isso aqui vai para aqueles irmão metidinho, sabe, que gosta de pompa, que gosta de ser recebido com honra, que gosta, irmão, de, sabe, ó, você vai me agendar na tua igreja, põe lenço branco, coloca frutas típicas e tropicais para me receber. Jesus, depois de pregar, curar, batizar e libertar, ele sobe para o monte para orar, não é para uma mesa comer pizza, comer carne. Sabe o que eu estou dizendo para você? O que falta na nossa geração de homens e mulheres de Deus, querido, é boca no pó, é cara no chão, é buscar a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que depois de uma tarde de milagres, Jesus despede os amigos e fala assim, ó, pode atravessar para o outro lado. E ele não fala nada, ele sobe para o monte para orar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Jesus subiu ao monte para orar. Agora me diga por que Jesus precisava subir ao monte para orar. Eu vou te dar a resposta. Primeira, Jesus subiu ao monte para orar porque ele precisava ouvir uma única voz. Ah, Jesus, se tem, querido, uma hora que é para o pastor, a hora que ele mais é feliz na vida é quando a igreja está assim quietinha e ele pode falar. Qual é a voz que você tem ouvido? Nós falamos hoje pela manhã no treinamento sobre inteligência emocional. Você tem nutrido o seu homem interior com o que pode te edificar ou com porcaria? Jesus, ele sobe aquele monte porque ele precisava ouvir uma só voz. Ele se retirou para orar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando é que no seu dia você quebra a tua rotina e se retira para orar? Para passar tempo com Deus, para gastar, para investir tempo com Deus.
Jesus precisava ouvir uma única. Deixa eu dizer para você, se as pessoas que andavam com Jesus ouvissem a conversa entre ele e Deus, certamente tentariam desanimá-lo. As pessoas costumam confundir o nosso propósito. Já parou para perceber? Jesus veio para entregar a sua vida como oferta, sim ou não? A Bíblia diz que Ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele o seu Filho, Ele foi entregue. Qual que era a missão de Cristo? Ser crucificado, ser entregue até a morte. Mas a Bíblia diz que as pessoas queriam confundir o propósito dele. Deus queria que Ele fosse servo, o povo queria que Ele fosse rei. Tem situações, querido, que você precisa se retirar para ouvir uma única sua voz. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a popularidade, a fama e o dinheiro têm matado mais homens de Deus hoje do que a perseguição e do que a dificuldade. Jesus não nasceu para reinar nessa terra. Jesus nasceu para ser rei na eternidade. Porque Isaías vai dizer que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele não nasceu para reinar em terra, ele nasceu para reinar na eternidade. Mas as pessoas queriam confundir o propósito dele. Lembra quando ele entra no jumentinho e as pessoas dizendo: Hosana, Hosana, Hosana ao rei nas alturas. E tem situações na minha vida e na sua vida, querido, que as pessoas podem até querendo confundir. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: foge quando alguém ficar colocando o teu ego lá em cima. Sabe por quê? Porque só você conhece e sabe quem você é na verdade. Às vezes a gente termina umas pregações, né, pastora Rosa? Né, meu amor? Nos treinamentos, o povo vem, me abraça, fala: pastor Cleito. Ah, pastor Cleito, o senhor é uma bênção, o senhor é um homem de Deus. Às vezes eu penso comigo: passa 3 dias comigo para você ver, irmão. Passa 3 dias comigo. Passa uma tarde comigo do meu lado. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos. E Jesus, ele precisava ouvir uma só voz. Pastor, por que Jesus, ele precisava ouvir uma só voz? Nós dizemos isso simples: porque a voz que você ouve determina. A pergunta é: que voz você tem ouvido? Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A questão é, meu amigo, você tem ouvido que voz? Você tem se alimentado com o que na sua semana? Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Posso falar isso com muito carinho, com muito amor? 2 horas de culto no domingo não tem como vencer 6 dias de pecado na semana que você vive. Pastor, por que eu estou desanimado? Pastor, por que eu não consigo ter uma vida com Deus? Pastor, por que minha vida não sai do lugar? Por que minha vida não vai para frente? Porque 2 horas de culto no domingo é muito pouco para lavar você de 7 dias de pecado. Olha para o teu irmão e diga assim: se Deus não está aqui, eu não sei onde Ele está. 2 horas de pregação ou de culto não é suficiente para limpar você de 7 dias imergido no pecado. 7 dias de prostituição, 7 dias de pornografia, 7 dias de prostituição, 7 dias de bagunça, 7 dias de palavrão, 7 dias de fofoca, 7 dias inserido com a cara no WhatsApp, nas redes sociais, na televisão e nada para Deus. As pessoas, querido, elas vêm para um culto evangélico com uma mentalidade, querido, católica, que muitos de nós tínhamos lá atrás, de ir para a missa e depois que sai da missa fala: o da semana está pago.
para desencargo de consciência, para poder pecar tranquilamente durante a semana. Só que Jesus, ele sobe aquele monte porque ele precisava ouvir uma só voz. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: se você não criar uma rotina, se você não criar o hábito de ter intimidade com Deus, de ouvir a voz dele, de colocar um louvor na sua casa, de você abrir a Bíblia, de você andar com pessoas que são de Deus, muito provavelmente essas pessoas estarão confundindo o seu propósito. A Bíblia, ela diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora deixa eu perguntar uma coisa: quem quer comer o melhor da terra? A questão agora é: quem está ouvindo as instruções daquele que te pode fazer comer o melhor dessa terra? Querer comer, todo mundo quer comer o melhor da terra, mas quem está ouvindo a instrução daquele que pode te fazer comer o melhor? Você lembra, irmão, quando Saulo caiu do cavalo a caminho de Damasco? A Bíblia diz que ele estava indo perseguir os cristãos. Quem lembra disso? E a Bíblia vai dizer então que aparece um grande clarão do céu, e Saulo ouviu uma voz. Diga comigo: uma única voz. E posso dizer uma coisa para você? Levante a mão, porque eu vou profetizar sobre a sua vida, irmão. Depois que Saulo ouviu aquela voz, olhe para mim, redobre sua atenção, porque você vai receber no teu espírito isso aqui. Depois que Saulo, ele ouve uma palavra, ele caiu do cavalo. Vai ter muitas vezes, Felipe, que Deus vai fazer assim com a gente. Ele vai fazer nós cairmos do cavalo, vai derrubar a gente do pedestal do orgulho, vai derrubar a gente do pedestal do ego que a gente levanta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a vida de Saulo mudou quando ele ouviu uma voz. A vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Eu profetizo, meu irmão, em nome de Jesus, que essa noite Deus vai se manifestar com uma voz ao teu coração, e depois que você ouvir essa voz, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você crê nisso, levanta as duas mãos, porque uma é pouco, e aplaude bem forte ao nome de Jesus. Diga comigo: uma voz. Você não tem que ficar ouvindo muita coisa, você só tem que ouvir uma voz. Porque a voz que você ouve determina o seu futuro. Posso dizer uma coisa para você, irmão? Pastor, o senhor é contra eu ver pregadores na internet? Eu não sou. Eu sou contra você ser pastoreado por pastor de internet, de YouTube. Você tem que ter um pastor que fala ao teu coração. Você tem que ouvir a voz de um pastor. Esses dias eu tive uma conversa com um discípulo. Ele está aqui, eu não vou falar o nome dele. Ele estava comigo conversando na sala pastoral. Ele começou a falar para mim umas coisas assim e tal. Eu falei assim: filhão, isso aí não é a tua linguagem. Você está começando a ouvir outra voz que não é a voz do seu pastor. Porque o pai conhece o filho. O pai conhece o filho, amém? Amém. E aí ele começou a falar, querido, algumas coisas ali, e eu falei assim: ó, lindão, bonitão, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que estar mais perto do seu pastor. A gente está se vendo a cada 15 dias, a cada um mês. Vamos mudar esse negócio. Você vai ficar comigo agora uma semana sim, uma semana não. Por quê? Porque a sua linguagem está mudando, você já não está ouvindo uma única voz. Pastor, me prova que isso é bíblico. Te prova. O que Deus falou para Adão e Eva? Não coma do fruto, porque vocês vão... Quem estava no treinamento hoje de manhã? Nós vamos morrer. Só quem estava hoje vai entender, nós vamos morrer. Aí, irmão, Eva comeu do fruto. Por quê? Porque entrou outra voz no circuito. Enquanto Deus falou: não coma do fruto que vocês vão viver, o que estava acontecendo? Diga comigo, estava tudo top, ó. Estava Masterchef o negócio. Estava uma delícia. Eles comiam de tudo, eles andavam nu. O tempo era aquele tempo gostoso, não era frio, não era calor. Dava para andar do jeito que veio ao mundo. Eles estavam ouvindo uma única. A Bíblia diz que o Senhor se encontrava com eles diariamente na viração do dia. Estava tudo bem. Mas aí entra a serpente no cenário e diz assim: opa, vocês estão doidos, que é isso? Vocês não estão comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal? É claro que vocês podem comer. Porque Deus está preocupado que se vocês comer, vocês vão saber tanto quanto Ele.
Eu posso falar uma coisa para você, querido? Síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer é quando alguém quer te fazer entender que você é maior do que o lugar que você pertence. Um único anjo se rebelou no céu, diga comigo, um único anjo. E esse único anjo inflamou 1/3 dos outros anjos. E a rebeldia, ela não funciona assim, vou me rebelar, vou me revoltar, vou começar uma rebelião dentro dessa igreja. Não funciona assim. Sabe como a rebelião, ela nasce? Por exemplo, tá, Nath? Eu canto melhor que todo mundo. No dia que eu não for, o culto não vai ser bênção. Aí começa a boicotar o culto. O pastor Diego toca muito guitarra. Mas se eu não for um dia tocar guitarra, eu quero ver como é que vai ser aquele culto. Aí sabe o que acontece? Não vem, quer boicotar. Aí a vaidade começa a entrar no coração. Pastor, e aí? Sabe o que acontece? Síndrome de Lúcifer. Começa a entrar uma voz que não é a voz de Deus, dizendo para você coisas que Deus não disse. Diga comigo, a oração me alinha ao propósito de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Olhe para mim. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Jesus, ele sobe aquele monte porque ele precisa ouvir uma única voz. Ele precisava alinhar o propósito dele com o propósito de Deus. Pastor, por que Jesus precisou subir ao monte para orar? Segundo, Jesus subiu ao monte para orar porque ele queria subir de nível. Quem aqui quer subir de nível, irmão? Escute isso. Jesus queria falar com o Pai coisas que as pessoas não entenderiam. E sabe o que é interessante aqui que eu descobri? Que Deus também queria falar coisas com Jesus que as pessoas não entenderiam. Sabe o que eu descobri? Geralmente, as pessoas não entendem quando Deus fala com a gente. Às vezes você está aqui, segura e aperta o cinto na cadeira para você não cair, irmão, porque o Kamehameha do céu vai ser forte agora. Escuta isso aqui, ó. Irmão, você está ali lavando louça, você está ali fazendo alguma coisa dentro de casa, e aí Deus ele vem assim, ó, e ele fala uma coisa no teu coração. Talvez você está desanimada, você está aqui chorosa, você está aqui manhosa, tinhosa, lutando com Deus. Eu não vou perdoar. Deus, sabe o que acontece? Eu não vou perdoar mais aquela pessoa que foi embora, aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que me enganou. E aí vem o Espírito Santo de Deus e ele, ministra o teu coração, e ele fala assim, não desiste de fulano, não desiste daquele seu amigo, não desiste daquela pessoa, e todo mundo à sua volta está dizendo assim, você é maluco, você é maluca, fulano de tal não vai dar em nada, esse cara não vai chegar a lugar nenhum, mas Deus falou com você, não desiste, ora, investe, visita, porque eu vou salvar, eu vou fazer um milagre. E tem muita gente que está vindo na contramão. Eu quero dizer uma coisa para você, se você se encontra assim essa noite, Deus está chamando você para subir de nível. Por quê, pastor? Deus quer falar coisas para você que os homens não vão entender, e você vai começar a dizer para ele também coisas que o seu amigo não vai entender, sua esposa não vai entender, seu pastor não vai entender. Por quê, pastor? Deus quer fazer você subir de nível. Meu Deus, geralmente é assim. Deus às vezes falou para você, falou assim, meu filho, sou eu, Deus, que vou abrir as portas e você vai comprar uma casa, eu vou abençoar a compra da sua casa. E aí vai falar com um amigo assim, meu filho, para de comer pizza de noite, nenhuma prestação de carro você pode pagar, quem vai comprar uma casa? É assim ou não é? Dependendo da perturbação da pessoa ainda, do nível da casta de demônio que tem no corpo da pessoa, ela fala assim, você não consegue nem dar um jeito nesse cabelo aí, fazer um platinado, nada, você vai querer comprar uma casa? Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim, quando a Deus fala com você,
geralmente as pessoas não entendem. As coisas que Deus fala para você, sabe o que acontece, Andressa? Para os outros, parece loucura. Uma vez eu falei para a minha equipe de líderes, eu falei assim, ó, vocês vão ver o pastor de vocês na TV. O olhar de alguns denunciava, mas o pastor às vezes faz propósito e voto aqui para pagar aluguel, como que ele vai aparecer na TV? Posso dizer uma coisa para você? Aquilo que Deus fala comigo, para você, parece loucura. Eu reuni aqui no sábado o nosso time de líderes e eu falei que eu estava com o coração inclinado a trazer uma pessoa para um evento nosso de liderança. Olhando para o rostinho de alguns, eu pensei assim, falei, ixi, esse pastor deve estar comendo muito McDonald's antes de dormir, está começando a dar umas viajadas, mas é assim mesmo, fica tranquilo. Por quê, pastor? Quando Deus fala com você, parece que é loucura. Talvez hoje você está atravessando um problema sentimental, um problema conjugal, e tem gente chamando você de louco, porque você não desistiu do seu casamento, você não desistiu da sua mulher, você não desistiu da sua esposa, você não desistiu do seu marido, você não desistiu dos seus pais, você não desistiu dos seus filhos, e sabe o que está acontecendo? Tem muita gente chamando você de louco, mas eu quero dizer, continue louco, continue acreditando naquilo que Deus falou para você. Por quê, pastor? Porque Deus falou, vai se cumprir. A Bíblia diz que vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Deus não vai passar, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Agora você precisa crer. Por isso que você precisa estar alinhado em oração, porque não confunda o seu propósito. Ouça uma única voz. E Jesus subiu para orar, por quê? Ele precisava subir de nível. Quando Deus fala com você, as pessoas não entendem. Quer que eu te provo? Provo. Quem lembra de José? José teve um. Aí sabe o que o bobão fez? Posso falar isso aqui? O que ele fez? Contou para quem? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, ainda bem que eu sou seu amigo. Diga, ainda bem que eu sou seu amigo, não sou seu irmão. Diga, ainda bem que nós somos amigos. Quem jogou José na cova? Quem? Olha para o teu irmão aí e diga para ele, ainda bem que somos amigos. Quem ficou bravo dentro de casa com a volta do filho pródigo? Olha para quem está do teu lado e diga, ainda bem que somos bons amigos. Sabe o que acontece, irmão? Geralmente, o que mais machuca não é quem está do lado de fora que desacredita e nos desaponta, mas é quem está do lado de dentro. Deixa eu dar uma palavra para você, irmão. Tem pessoas que estão aqui dentro e Deus falou que vai te exaltar, você vai terminar a faculdade, você vai conseguir pagar a prestação do seu carro, não vai chegar a carta do Serasa na sua casa. O Senhor está dizendo para você, Ele está dizendo para você, meu filho, continue se alinhando ao meu propósito, porque sou eu, Deus, que estou alinhando a tua vida. Só que o negócio é o seguinte, Deus falou com você, e você todo Cinderela, todo bobão, fala, não, Deus falou para mim, eu vou terminar a faculdade. Vai falar, cara, são 14 milhões de desempregados. Não, eu vou pedir as contas do meu trabalho, porque Deus falou que vai me honrar, Ele vai me abrir uma porta. Vai falar, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmão, você com Deus é maioria. Vou repetir isso aqui de novo. Você com Deus é maioria. Para de ficar, irmão. Tem duas coisas que pode te derrubar. Tem duas coisas que podem derrubar você na lona. Me pergunte o que, pastor? Primeiro, fracasso. Primeiro, fracasso. As críticas, elas podem te derrubar e te destruir. Mas tem uma coisa que é tão mortal quanto as críticas, que podem derrubar você também. Sabe o que é? Os elogios. Por isso, você quer avançar, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não se entristeça com as críticas e não se exalte com os elogios. Caminhe simplesmente naquilo que Deus falou. Quando Deus fala com a gente, para as pessoas parece que é? Parece que é? Parece que é? Pastor, me prova. Te provei com José. Quer um outro exemplo? Te provo. Deus aparece para Abraão. Gênesis 2 diz assim, ei, Abraão! Oh, Abraão!
eu sou o Senhor, o teu Deus. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu diga aleluia. Você disse aleluia porque você não era Abraão e não tinha uma mulher chamada Sara. Porque só quem é casado aqui vai entender o que Abraão precisava encarar dali para frente. Meu amor, arrume as coisas, vamos mudar. Para onde, com quem, aonde eu vou pôr as tapué, aonde eu vou pôr as panela, aonde que eu vou pôr as maquiagem, como que vai levar o sofá, como que nós vamos arrastar os cabritos, como nós vai levar os cachorros, onde que vai levar a comida, a ração dos animais. Abraão estava lenhado. Quando Deus falou com Abraão, para Sara parecia que era... Oh, tá bom, Abraão, nós vamos. Mas aonde que é o lugar? Abraão diz assim, não sei. Eu só sei que Deus mandou eu ir. Dorme com esse barulho, irmão. Chega para tua mulher agora. Tenta pôr ela no carro e fala assim, meu amor, vou te levar para jantar. Eu duvido que ela vai se você não contar onde é que ela vai. Não, mas eu quero saber. Por quê? Porque eu tenho que saber a roupa que eu vou usar para ir lá. Eu tenho que saber se eu posso ir para lá de cabelo preso. Vai que tem gente chique de salto e você me faz passar essa vergonha, eu te mato com a faca que nós vamos usar para comer. Sim ou não, irmão? Porque a mulher não se arruma para mim, para você. Aprenda isso, homem das cavernas. Ela se arruma para impressionar as inimigas. E ele chega para Sara e diz assim, ó, Deus falou que nós vamos para uma terra estrangeira, vamos largar pai, vamos largar mãe. Para Sara, parecia loucura. Às vezes eu pego minha esposa assim, eu falo, meu amor, Deus falou comigo. Ela fala, meu amor, pelo amor de Deus, que essas coisas que Deus falou com você. Para com essas coisas, meu amor. Vai dormir cedo junto comigo. Às vezes eu chego lá, dou um beijo nela, assim, acordo ela está dormindo. Aí eu acordo ela assim, meu amor, ela, o que foi? Eu falei, não, é só para dizer que eu te amo. Ela fica assim, fala, meu amor, Deus falou comigo. Deixa eu te dizer algo aqui, irmão, com muito carinho. Geralmente, quando Deus fala com a gente, para os outros, parece loucura. Lembra quando essa igreja nasceu? Tinha muita gente que olhava assim e falava, o Cleiton? Um pastor? De uma igreja relevante, de uma igreja que vai crescer? Parece que é. Mas agora, querido, eu vou dizer aqui uma coisa. Grava eu aqui bem bonito. Ó nós aqui, ó. O tempo passou, diga comigo, o tempo passou. E o pastor decidiu subir de nível e ficar com a palavra de Deus. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim, você vai ficar com o quê? Deus quer fazer você subir de nível. Agora, a grande questão nessa noite, pastor Diego, meu chapa, é, você vai ficar com o que Deus fala para você no alto do monte ou o que as pessoas falam para você lá embaixo? Posso dizer algo para você aqui, querido? Nunca ouça um homem que não tem costume ouvir a Deus. Pastor, quem pode falar o meu coração? O pastor que prega bem no YouTube, não sei como ele trata a esposa, não sei como ele trata os filhos, não sei se ele paga corretamente as contas em dias, eu não sei se ele tem vida com Deus. Uma coisa eu sei, querido, tem pastores aqui nessa igreja que podem falar o meu coração, porque eu sei como trata a esposa, como trata os filhos, pagam todas as suas contas em dias, e aqui eu posso ouvir homens porque eu sei que eles ouvem a Deus. Quando alguém perguntar para você assim, mas o pastor Cleiton não tem pastor? Eu tenho pastor, irmão. Eu tenho meu presbitério dentro dessa igreja, homens bem casados e homens que ouvem a Deus. Então, posso te dar um conselho aqui, sim ou não? Nunca ouça um homem, uma mulher que não ouve a Deus. Quer tomar um conselho com alguém? Sim ou não? Observe a vida da pessoa. Como é que eu vou falar com o José, com o Juca, com o João sobre o meu casamento se o cara está mais quebrado, irmão, que peça de quebra-cabeça de criança? Então você tem que entender que tipo de voz você vai ouvir. Diga comigo, primeiro, Jesus orou
para ouvir uma única voz. Segundo, Jesus orou que precisava subir de nível. Terceiro, eu encerro aqui, o louvor pode subir. Jesus se retirou para orar, porque Jesus precisava ficar mais leve. Olha para o teu irmão e diga assim: tu tá pesado ou tu tá leve? Olhe para mim, redobre a atenção. Enquanto o ministério de louvor vai subir, eu quero que você fique de pé para parecer que a gente vai terminar o culto. Fique de pé. Ah, meu Deus. Diga comigo: Jesus foi orar. Pode ser melhor, diga: Jesus foi orar para ficar mais leve. Olhe para mim, no começo do texto nós lemos, Cuca, que Jesus mandou os discípulos atravessar para o outro. Pode ser melhor, Jesus mandou os discípulos atravessar para o outro. Para ficar bonito você vai fazer assim ó, com a mão. Jesus mandou atravessar para o outro. Ou seja, se eles estavam para aquele lado, Jesus estava para qual lado? Para o outro lado, o oposto. Olhe para mim, ao cair da tarde, diga comigo: ao cair da tarde. Ao cair da tarde, nós entendemos, diaconisa Juliana, que é por volta de 6 horas. Jesus despede a multidão, manda os discípulos atravessar para o outro lado, e ele sobe sozinho para o monte e a Bíblia diz que no meio da noite ele ainda estava lá, e ele estava sozinho. Quando vocês quiserem começar, vocês podem, tá bom? Fica à vontade aí, gente. Ó, meio da noite, ele ainda estava sozinho. Escute isso. Faz as contas comigo. Entre 6 e 7 horas do cair da tarde. 7, diga comigo. 8, 9, 10, 11, meia-noite. Diga: 1, 2, 3. Às 3 da manhã, os discípulos estão sendo castigados pelas ondas e pela tempestade, a ponto do barco ir a pique, a ponto de se quebrar o barco, a ponto de acontecer um acidente, sim ou não? E a Bíblia diz que exatamente às 3 da manhã, Jesus aparece no meio da tempestade andando sobre... Jesus aparece, igreja, no meio da tempestade, andando sobre... Só que o que eu quero dizer para você é que o segredo que ninguém te contou, eu vou te contar agora. Jesus não andou sobre as águas porque era Deus. Jesus não andou sobre as águas porque era Jesus. Jesus andou sobre as águas porque antes ele passou 8 horas orando. E quem ora fica mais leve, meu irmão. Quem ora, meu Deus! Quem ora fica mais leve. Pastor, a coisa está meio pesada, manda para o joelho. Pastor, a coisa está meio difícil, manda para o joelho. Por quê? Porque a tempestade que estava afundando os discípulos era a prancha que Jesus estava usando para surfar, andando sobre as águas, andando sobre as águas, andando sobre as águas. Em nome de Jesus, escute o que eu vou dizer para você agora. E eu termino aqui dizendo para você: pastor, como subir quando todo mundo está afundando? Tenha tempo com Deus. Tenha tempo com Deus, ouça a voz de Deus, suba de nível e tenha uma vida de oração. 2019, irmão, vai ser o ano que você vai arrebentar. Você e a sua casa vai servir a Deus. Deus vai abençoar a tua vida, mas deixa eu dizer, não vai ser fácil. Por quê? Porque você vai ter que ter tempo com Deus em oração. Pastor, por que está todo mundo afundando? Porque está pesado demais. O segredo, diga comigo, o segredo é orar, porque quem ora fica mais leve. O segredo de subir quando todo mundo está afundando está na intimidade com Deus em oração. Bem baixinho, eu encerro aqui. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao Getsemane, Andrés, ele transpirava, ele suava, sim ou não? Ai, Jesus, fala ou não fala isso aqui? Sabe por que Jesus suava orando? Para não sangrar lutando. Aleluia a Deus.
Pastor, por que a vida está me batendo? Eu estou parecendo um popó no octógono, só apanho. Sabe por quê, irmão? Você não está suando em oração, porque quem não soa em oração, sangra na batalha. Meu Deus. É tempo de fazer isso aqui, ó. É tempo de suar pregando, é tempo de suar orando, porque quem soa na oração não sangra na batalha. Diga aleluia. Olha para 2 ou 3 pessoas, diga para ela agora, isso aqui é para cutucar, para matar ele agora. Diga assim: a oração te deixa mais leve. Posso falar isso aqui? Toda atenção, só o teclado agora, toda atenção, e eu encerro aqui minha participação. Jesus orou quantas horas no monte? Quantas horas? Quantas horas? Só os homens, por favor, quantas horas? Mulheres, por gentileza, quantas horas? Toda a igreja, quantas horas? Jesus orou 8 horas e resolveu o problema dos discípulos em 8 minutos. O problema da nossa geração é que quer resolver o problema em 8 horas e orar 8 minutos. Nós precisamos entender, irmão, que a oração nos deixa mais leve. Pastor, me prova que Deus vai mudar a minha vida enquanto eu orar. Se lembra de um homem que estava todo leproso, se coçando com um caco de telha? A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava o cativeiro de Jó. Deus mudava o cativeiro de Jó. Eu quero, irmão, profetizar nessa noite que Deus ele fará uma mudança sobre a sua vida quando você entender o propósito da oração. E para encerrar eu digo, Mateus capítulo 6, o que Jesus diz? E vocês quando orarem, não sejam como os religiosos hipócritas, que sobem nos bancos da praça e oram bonito para que os outros vejam. Eu digo para vocês que eles já receberam a sua recompensa. Mas você quando for orar, você não vai fazer isso. Você vai ir para a tua casa, você vai entrar no seu quarto e vai... Você vai entrar no seu quarto e você vai? Não, você vai fechar a porta. Só quem é casado aqui diga aleluia. Só quem é casado vai entender isso, irmão. Eu sou casado, eu entro no meu quarto e eu fecho a porta, a tenda vai tremer, irmão. Olha o que Deus está falando aqui, Tati. Quando você for entrar no teu quarto, feche a porta. Por quê, pastor? Porque quando você entra no quarto e fecha a porta, não tem curtida, não tem filmagem, não tem flash, não tem foto. É você do jeito que veio ao mundo diante de Deus. Pastor, por que eu tenho que fechar a porta? Porque Ele está te chamando para intimidade. Tem alguém nessa noite que quer ter intimidade com Ele? Pastor, qual é o segredo de subir quando todos estão afundando? Intimidade com Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.